Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Marcel Guimarães, começando mais um vídeo para o nosso canal. E se você veio parar aqui por conta desse motivo, o vídeo que eu vou gravar agora, ele vai te ajudar bastante, né? Eu estou fazendo um vídeo inicial para quem nunca estudou AFO, quem não tem a menor noção do que seja essa matéria. A única coisa que você já ouviu falar é que muita gente não entende absolutamente nada dessa matéria e ela é muito difícil e atrapalha as pessoas a passarem no concurso, né? Então, se você realmente tem essa dificuldade, não tem a menor ideia do que seja AFO, não sabe a diferença de AFO e direito financeiro, você está no vídeo certo e o que eu pretendo agora é explicar para vocês o que é a nossa disciplina, o que ela tem de diferente em relação ao direito financeiro, é a mesma coisa, não é? Enfim, o que a gente vai estudar num curso tradicional de AFO e o que vai aparecer nos editais nas provas de concurso. Então, o que eu preparei para a gente estudar agora, né, dar essa olhada rápida no que é a nossa disciplina, foi o seguinte. Bom, você nunca estudou AFO e o que você precisa saber então para começar a estudar essa maldita matéria que atrapalha todo mundo nos concursos públicos. A gente vai ver o que é a AFO, né, o que é essa matéria, o que ela estuda, a diferença entre AFO e direito financeiro, que também é uma parte, né, da nossa disciplina que costuma aparecer em alguns concursos, o que você vai estudar, né, quais são os tópicos e o que pode aparecer nos seus editais. Bom, vamos lá, pessoal. O que acontece? Existe a economia, né, como todo mundo sabe, e quem já estudou um pouquinho de economia sabe que ela tem vários ramos, a macroeconomia, que para mim é a parte mais legal, a microeconomia, a economia do setor público. Então, dentro da matéria de economia, existe um pedaço dela que é chamado de finanças públicas. Normalmente você não vai ver isso dentro da economia, vai ter uma disciplina à parte, dependendo do edital do concurso, chamando ali o assunto de finanças públicas. Dentro de finanças públicas, a gente vai ter a maldita AFO, que é a administração financeira e orçamentária. Então, lá dentro das finanças públicas, tem a matéria de AFO. Você não vai estudar AFO com o professor de economia. Normalmente, ele vai passar a bola e falar, rapaz, eu não faço a menor ideia do que seja isso. Pergunta lá para o sujeito que dá aula de AFO para você. Dentro de administração financeira e orçamentária, tem uma parte da disciplina que é o direito financeiro. O direito financeiro, gente, ele é formado pelas leis, Lei 4.320, Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, todo o arcabouço legal, olha que palavra bonita, né? Todo o arcabouço legal que você vai ver em AFO vai estar dentro do direito financeiro. Então, de vez em quando, o concurso para procurador, para conselheiro de tribunal de contas, vem lá, direito financeiro. É uma parte de AFO, são só as leis aplicadas, junto com jurisprudência, por exemplo, dentro da administração financeira orçamentária. Obviamente, a disciplina tem ligação com outras, então tem contabilidade pública envolvida, né, um pedacinho ali vai ter uma ligação entre as duas disciplinas, vai ter coisas do direito tributário, né, um pedacinho do direito tributário, a parte de tributo, do Código Tributário Nacional, vai ter uma ligação com a Constituição Federal, obviamente, né, que tem dentro da Constituição várias regras relacionadas com o orçamento público, então a gente vai ter uma interseção ali com o direito constitucional, tem uma ligação com o direito administrativo, regras de licitação, por exemplo, tem ligação com o controle externo, então existe uma parte interdisciplinar que a gente vai acabar estudando e você não tem como fugir das outras matérias. Mas enfim, a AFO é uma parte das finanças públicas que estuda aí principalmente o orçamento público e como esse orçamento vai ser executado, beleza? Bom, o que é então a maldita matéria de AFO? A gente tem dentro de AFO a administração das finanças públicas, obviamente, né, e também do orçamento público, que é uma lei dentro do setor público chamada de Lei Orçamentária Anual. Provavelmente você já ouviu alguma coisa dela. O PPA, a LDO e a LOA. Né? O que é a LOA? A Lei Orçamentária Anual é o orçamento público no Brasil. É um instrumento de planejamento que a gente vai mostrar daqui a pouquinho numa visão geral. Então, AFO, Administração Financeira e Orçamentária, é o estudo de como o governo, como o Estado administra esses recursos públicos para executar suas funções e atingir objetivos. Então, o que a gente tem que saber? Bom, o governo vai gastar o dinheiro. Então, como é que o governo pega dinheiro na mão do povo, da mão do povo? Ele vai lá e arrecada tributos, por exemplo. Você pode não concordar, pô, que merda, vou pagar isso aqui. Mas enfim, o governo vai lá, arrecada aquele imposto e ele vai aplicar aquilo para alguma finalidade, provavelmente para fornecer um bem ou um serviço para a sociedade de uma forma péssima, né? Claro, não vem ao caso aqui, não é aqui que a gente vai ficar falando disso,
Mas enfim, o governo vai gastar aquele dinheiro com alguma coisa, como estrada, com hospital, com educação, né, pagando seus servidores. Então o governo pega dinheiro e aplica dinheiro. Tudo isso é feito de uma forma planejada. Então a disciplina de AFO vai estudar desde a concepção dos instrumentos de planejamento, passando pela execução e chegando no final ao controle e avaliação de como isso foi feito. Normalmente vai chegar à conclusão de que foi feito de uma forma péssima, totalmente ineficiente, e gastou mal o recurso. Mas enfim, né, de novo, não vem ao caso aqui fazer esse tipo de crítica, a gente só está brincando para mostrar o que é a nossa disciplina. Dentro de AFO, portanto, a gente vai ter ligações com o direito financeiro e com o direito tributário. O que é o direito financeiro? É uma parte do direito que vai estudar toda a parte de disciplina jurídica de toda a atividade financeira do Estado e abrange receitas, despesas e créditos públicos. Então, o direito financeiro são as leis, né? Pode ser a Constituição, Lei 4.320, enfim, todas as leis ligadas a essa parte das finanças públicas, tendo relação com receitas, do dinheiro que o governo arrecada, com despesas, dinheiro que o governo gasta, e o crédito público, quando o governo não arrecada o suficiente, ele precisa pegar, por exemplo, dinheiro emprestado ou emitir título, né? Isso aí vai ser estudado ao longo do curso, mas enfim, o direito financeiro são as normas jurídicas relacionadas a essa tal atividade financeira do Estado. Não confunda o direito financeiro com o tributário. O direito tributário, ele vai disciplinar só uma receita pública, né, um pedacinho da parte do direito financeiro que é o tributo. Então, claro que é um troço muito complexo, quem já estudou aí, principalmente para os concursos da área fiscal, sabe que o direito tributário é muito complexo, tem várias regras, muita regra local, muito imposto municipal, imposto estadual, enfim, mas esse tributo ele é objeto de estudo do direito tributário, beleza? Bom, o direito financeiro, então, vai cuidar da atividade financeira do Estado, ok? Que é receita, a parte de despesa e crédito público. Vai disciplinar tudo isso na forma de leis. A lei maior, né, a nossa querida Carta Magna, é a Constituição Federal de 88 e dentro dela, entre outras regras, tem uma parte ligada ao orçamento público, vários artigos espalhados, mas a principal parte está no artigo 165, 163 até o 169, né, praticamente o que cai mais em prova é dentro do 165 até o 169, entre outras regras, ok? Então essa é a hierarquia superior ali na Constituição Federal. Já no plano infraconstitucional, né, existem leis, Lei 4.320 é uma lei antiga de 64, que é uma lei que na época era uma lei ordinária, foi recepcionada pela Constituição de 88 com status de lei complementar, por conta da matéria de direito financeiro. Até hoje não existe a nova Lei de Finanças Públicas do artigo 65, parágrafo 9º da Constituição, então a Lei 4.320 continua fazendo aí esse papel de disciplinar as normas gerais de direito financeiro para a União, Estados, DF e municípios no Brasil. Tá? É provavelmente a lei que você vai estudar mais dentro de AFO. Junto com a 4.320, vem o fantasma da nossa disciplina, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101 de 2000, que trata de regras de planejamento, regras de controle, de responsabilização, de transparência. Então, é uma lei que a gente estuda muito em AFO, é uma lei muito densa, cheia de detalhes, costuma complicar muito a nossa vida nas provas. Embora não seja o foco principal da matéria de AFO, existem alguns dispositivos do Código Tributário Nacional, principalmente no que diz respeito ao lançamento das receitas, que a gente acaba tendo que estudar no nosso curso, mas é pouca coisa que tem relação com o Código Tributário, também é outra coisa bem moderna, né, entre aspas, aí, de 1966. Além disso, tem outras normas, o Decreto-Lei 200 de 67, que trata de planejamento, a Lei 10.180 de 2001, que separa o governo federal em 4 sistemas, né, ligados a dinheiro, orçamento, execução, contabilidade, controle interno, a Lei 10.028, que é a Lei de Crimes Fiscais, não botei aí, mas tem a 1059, a Lei de Crimes de Responsabilidade, tá, de 1950, né, fugiu agora o número dela, acho que é 1079, alguma coisa assim, tá? Mas enfim, é a Lei de Crimes Fiscais. Tem a Lei Complementar 159 de 2017, que trata aí do regime de recuperação fiscal, que o Estado do Rio de Janeiro é o único que aderiu até agora. A lei mais recente é a 173 de 2020, por conta da Covid-19, modificou alguns dispositivos da LRF, trouxe regras específicas aí para as finanças públicas dentro da pandemia. Abaixo do nível legal aí, né, das leis ordinárias e complementares,
existem algumas portarias e decretos que vão regulamentar itens importantes. Então, o decreto 93872 de 86, ele regulamenta a lei 4.320 no âmbito do governo federal. Tá? Esse decreto aí, em tese, não deveria ser cobrado em nenhum concurso local, já que ele é restrito ao governo federal, feito só pelo Poder Executivo do governo federal da União. Algumas portarias da Secretaria de Orçamento Federal e da Secretaria do Tesouro Nacional, 163, 42, 5, não precisa se preocupar com isso agora, mas é só para saber que tem algumas regrinhas importantes para classificar receitas e despesas dentro dessas portarias, ok? Então, o direito financeiro ele é formado por essas leis, né? Claro que algumas só um pedacinho, mas enfim, são todas essas leis aí juntas, juntando com a jurisprudência e com a parte doutrinária, já que tem livros de orçamento público que não tiver ali disciplinado nessas leis, pode de alguma forma fazer parte aí dessa doutrina. Isso é o direito financeiro, são as leis. A forma como eu vou aplicar essas leis na prática é o que vai formar de um modo mais amplo a disciplina de administração financeira e orçamentária, ok? Bom, então de importante, né, quando você for estudar, o que você tem que ter na sua mão, né, ou num material feito em PDF ou em videoaula, sei lá como é que você vai estudar. Mas você vai ter que saber que você precisa dominar a Lei 4.320, é a principal, os pedaços da Constituição que tratam de orçamento, entre outros, tá, mais 163 a 169, o artigo, esses artigos aí são os importantes, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Hoje em dia, o que é muito cobrado em prova é o MCASP, o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público. Dentro de AFO, o importante é saber o volume 1, a parte 1 dele, que trata de classificações de receitas e despesas. Em contabilidade pública, você acaba tendo que estudar ele praticamente inteiro, inclusive o mais importante, a parte 5 dos balanços, a parte 4 do plano de contas, mas enfim, o MCASP tem uma parte importante dele. E o Manual Técnico do Orçamento, que é feito só para o governo federal, mas que traz classificações de receita e despesa, classificações importantes, padronizações que a gente precisa usar. Essas portarias aqui da SOF e da STN vão disciplinar algumas classificações de receitas e de despesas, claro que isso é tratado nos cursos de orçamento público, beleza? Bom, uma coisa recente e bacana de ser comentada para quem estuda o direito financeiro e AFO também, quando você precisar se aprofundar um pouquinho mais na parte jurisprudencial, recentemente eles colocaram no site do Planalto, então todas as leis oficiais estão nesse site aqui do Planalto, procura no Google, tá? A Constituição Federal de 88. Não vai entrar no... Aí vai ter lá, vai aparecer a Constituição do site do professor Beto Fuscão e do Botelho Pinto e o Planalto. Vai estudar pela coisa do Planalto, né? Não vai entrar no... Ah, eu adoro o professor fulano de tal, professor Botelho Pinto, né? Ele é muito bom. Bacana, mas estuda pelo material oficial que está lá no site do Planalto, ok? É aquilo ali que você vai ter que estudar, é aquela versão lá que vai valer para você. Mas enfim, o que é de interessante aqui, a parte que eu quero comentar é o seguinte. Recentemente eles implementaram uma nova funcionalidade. Do lado de cada dispositivo, cada artigo, eles colocaram ou um martelinho, ou no caso da Constituição, essa balancinha aí, né, do judiciário, e você clicando ali, você já tem acesso a toda a jurisprudência daquele artigo. Então já tem o link lá para aquele site, a Constituição e o Supremo, e você já fica automaticamente sabendo aí de toda a parte, né, tudo que tem ali de jurisprudência. Claro que, eu estou começando a estudar hoje, eu já quero saber toda a jurisprudência. Vai com calma, você precisa primeiro ter uma base da disciplina, para depois, lá na frente, começar a se preocupar com esses detalhes, tá? Mas é só para você saber que isso existe, é uma coisa que, né, finalmente consolidaram isso e facilitou bastante a vida da gente que estuda. Bom, vamos lá, pessoal. O que é a alma de orçamento público da nossa disciplina, administração financeira e orçamentária, e afinal de contas, o que é isso, né? Bom, o governo precisa gastar dinheiro, certo? Então você precisa saber primeiro o seguinte: o governo ele vai pegar dinheiro da população por meio de um imposto, entre outras receitas, né? Ele vai alugar prédios, ele vai vender terrenos, ele vai vender alguma coisa. Então o governo tem várias formas de arrecadar recursos, ok? As principais são os tributos, impostos, taxas e contribuição de melhoria, e as contribuições sociais, por exemplo, para a Previdência Social, ok? Então o governo pegou dinheiro da mão da população e agora, o que farei com esse dinheiro? Os recursos são limitados
Então o governo precisa escolher onde é que ele vai gastar. Tanto a União quanto os estados, DF, municípios, eles terão instrumentos de planejamento, que são PPA, Plano Plurianual, LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, beleza? Então tá lá o governo, fez uma reunião, um grupo de trabalho, né, chama o Peixoto. Peixoto, para quem não sabe, é um personagem das minhas aulas que eu criei, que é o seguinte, só para resumir a história, vocês vão ouvir bastante quem estuda comigo, o Peixoto é aquele cara que não faz, é tipo o parasita lá do Paulo Guedes, né? Não estou falando que o Paulo Guedes é um parasita, é o parasita que ele cita, a impressão, a opinião dele sobre os servidores públicos é aquela galera que não faz nada, aquele maluco que trabalha no almoxarifado há 200 anos e só joga dominó e nunca vai, está sempre de atestado, enfim. Não que isso seja o padrão, na verdade hoje, né, a gente rala muito para passar no concurso e as pessoas são muito qualificadas, então atualmente o corpo técnico do serviço público de uma forma geral é muito qualificado, né? Então acabou aquela história do cara que não faz nada, mas sempre tem um, tá? Então todo lugar que eu trabalhei, pode ter sido na CGU, nos Correios, no TCU, no Senado, né, Controladoria, todos os lugares. Sempre tinha alguém que não fazia porra nenhuma, que estava sempre ali dando aquele migué, aquela cara de preocupado com papel na mão. Né? Fulano pode vir para a reunião amanhã, rapaz, amanhã vai ser complicado. Fulano, vai lá e chama e vamos participar de uma reunião. Rapaz, eu tenho que buscar minha filha, né, não sei aonde, eu tenho que buscar a minha tataravó na rodoferroviária. Então o cara sempre dá desculpa para não fazer nada. Esse cara, né, de uma forma, né, sem ofender ninguém, eu chamo ele de Peixoto. Então o Peixoto é aquele cara que não faz nada, que está sempre no atestado, que, não, enfim, não quer porra nenhuma com nada. Sempre tem um Peixoto. Se você não sabe quem é o Peixoto, é porque o Peixoto é você, tá? Então sempre vai ter. Até inclusive quando eu trabalhava em obra, sempre tem aquele cara que não quer nada. Fulano, enquanto um está concretando a laje, cadê o fulano, né, o Peixoto da obra? Aí você olha, ele foi lá no almoxarifado, vou ele pegar um martelo, aí o cara mexe no celular, fica horas encebando. Mas enfim, tá lá a repartição pública, o Peixoto vai trabalhar no governo e vai olhar e vai falar, olha, vamos criar um programa, né, para bebida alcoólica. Então eu quero fomentar a distribuição de bebida alcoólica dentro do governo. Eu vou chamar ele de programa Minha Cachaça Minha Vida, né, o Chopp para Todos. Então vai ser um programa feito no Carnaval, lá na Bahia, lá em Salvador. Eles chamam o Bel, o Durval, a Ivete, falam, vamos resolver aqui. Aí cria um slogan, vamos gastar com propaganda, né, faz lá a propaganda, olha, neste Carnaval, cuidado para não beber até cair, né, mas se cair, que caia na folia, né. Que merda, né, gente? Eu já posso ser contratado lá para fazer o slogan do Carnaval da Bahia. Mas enfim, o governo vai gastar o dinheiro, tá? E agora falando sério, no hospital, na educação, na segurança, né? Enfim, tem uma série de programas que o governo precisa fazer. Como é que isso vai funcionar? Para gastar esse dinheiro, o governo vai ter que se planejar, tá? E aí, essa parte de planejamento, todo o recurso que o governo gasta, tem uma proposta do Poder Executivo para o Poder Legislativo aprovar isso na forma de uma lei. São esses instrumentos de planejamento que vão dominar o nosso estudo de AFO. Por quê? Dentro desses instrumentos de planejamento existem 3 leis famosas e conhecidas, para quem estuda AFO, obviamente, né? Ninguém conhece isso no boteco, mas são o PPA, o Plano Plurianual, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, a Lei Orçamentária Anual, beleza? O que é isso, o que significa e para que serve de uma forma muito simplória, né, cada uma dessas leis. O PPA é uma lei, todos eles são leis, tá? Jamais medida provisória, jamais decreto, não é um papel de pão, nem uma mensagem do WhatsApp. É uma lei formal, ordinária, que é encaminhada pelo Poder Executivo ao Legislativo. O Plano Plurianual vai definir programas de governo para 4 anos. Então vai chegar lá, o que eu quero fazer? Eu quero Minha Cachaça Minha Vida, Bacon para Todos e um programa na área de saúde. Ok, então vamos fazer todos esses programas aí em 4 anos, ok? O que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias? Ela vai priorizar, lembra que aqueles programas do PPA, aquela grande lista de programas de governo, o Brasil trabalha com um modelo chamado Orçamento-Programa, Programa Bolsa Família, Programa Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, sempre esses nomes bonitos assim. Mas enfim, esses programas no plano plurianual são definidos para 4 anos de governo. Então, a cada ano eu vou definir na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, quais são os programas prioritários para o ano seguinte. Então, a LDO, ela define metas e prioridades
para o ano seguinte para orientar a elaboração do principal instrumento de planejamento, que é a Lei Orçamentária Anual. Então o cara chega lá e fala, olha, sabe aqueles programas da cachaça, da saúde e sei lá do que? Eu quero priorizar este ano a saúde. Ah, ok. Então a prioridade é a área de saúde. Como é que eu vou materializar esses programas? Na terceira lei orçamentária, que é a Lei Orçamentária Anual. Obviamente ela dura um ano e ela é feita todo ano pelo Poder Executivo, aprovada pelo Poder Legislativo. Dentro da Lei Orçamentária Anual, eu vou listar todas as receitas que o governo deve arrecadar em um ano, eu vou fazer uma previsão dessa receita, ela pode se confirmar ou não, normalmente arrecada menos do que isso, e eu vou, a partir desse valor da receita prevista, autorizar gastos, o que é chamado de despesa fixada, beleza? Então vamos lá. Estou lá no governo, rapaz, vamos gastar com o quê? Ó, a gente tem que pagar o salário dos servidores e a gente tem que fazer a obra do hospital, ok? Ou então a gente tem que fazer a obra do alambique, né? Ou fazer estádio, como diria o Ronaldo, não se faz Copa do Mundo com hospitais, né? Mas enfim, o governo vai gastar aquele dinheiro ali. Então, o governo vai definir onde é que ele vai aplicar, por exemplo, em despesas correntes, vai pagar 500 de salário e vai investir, vai usar 500 em uma obra, por exemplo. Para isso ele vai arrecadar em forma de tributos R$ 1.000, ok? Claro que é um modelo muito simples, não é só essa receita, nem só essas despesas, a gente aprende quais são as receitas e despesas, mas vamos supor que seja só isso. Eu estou me planejando, é um instrumento de planejamento, estou listando, estimando as minhas receitas e definindo onde é que eu vou gastar. Isso é feito por lei porque a partir do momento em que o legislativo dá o ok e aprova esse projeto de lei e ele vira efetivamente uma lei, que é a Lei Orçamentária Anual, eu tenho uma autorização de gastos na forma de créditos orçamentários e dotações, que são esses valores aí, beleza? Não se preocupe por enquanto com esses termos, é só para entender qual é a lógica da nossa disciplina. A partir do momento em que eu tenho tudo autorizado, eu vou executar o meu orçamento. Então, a execução, eu vou arrecadar receitas e vou empenhar despesas. Não se preocupe com isso agora, mas a minha despesa, ela passa por 3 etapas, 3 estágios da execução, que são o empenho, a liquidação e o pagamento. Não interessa isso agora, o que eu tenho que mostrar aqui é só o seguinte: na hora de executar, pode ser que as minhas receitas não se confirmem, então aquele 1.000 de receita prevista, eu posso arrecadar menos, posso arrecadar mais. Num cenário de crise, normalmente eu vou arrecadar menos, beleza? Então arrecadei só 800. Eu vou continuar pagando os salários dos servidores, mas a minha obra, que era para gastar 500, eu vou ter que contingenciar gasto, eu vou ter que pisar no freio e gastar apenas 300, beleza? É assim que eu vou executar o meu orçamento, ou mais ou menos em relação ao que foi previsto, vai depender da situação concreta, vai depender do cenário na hora da execução, ok? Claro que o PPA vai ser executado também, porque de alguma forma eu estou executando aqueles programas em parte, aquilo que foi definido para 4 anos, só para aquele ano, com as prioridades que foram definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ok? A última etapa do que a gente chama de ciclo orçamentário é o controle e avaliação, feito pelos órgãos de controle, no caso o controle externo é o Poder Legislativo, não interessa isso agora, tá? Aí tem órgãos de controle interno também. Mas o que esses órgãos de controle farão? Eles vão pegar aquela execução, existe a contabilidade federal, no caso do governo federal é a Secretaria do Tesouro Nacional, vai montar balanços, vai fazer registros contábeis, isso é lá na contabilidade pública, para que os órgãos de controle peguem essas peças que fazem parte da prestação de contas anual do presidente da República e avaliem, olha, por que é que eu arrecadei menos? Como é que eu gastei esse valor? Eu vou fazer fiscalizações contábeis nos demonstrativos, financeiras na execução, orçamentária, que é a parte do planejamento. Será que o planejamento foi bem feito, foi mal feito? Eu executei o meu orçamento de que forma? Vou fazer a fiscalização operacional para ver se teve efetividade nesses programas, de que forma o governo está fazendo ali, né, a gestão do patrimônio dele. Vou fazer uma fiscalização quanto à legalidade, ou seja, tudo foi feito dentro da lei. Lá na origem, a licitação foi respeitada, teve fraude, os princípios foram obedecidos, houve legitimidade. Eu gastei tudo dentro da economicidade, era realmente dentro daquele jeito ou a obra foi superfaturada? Houve eficácia, eu atingi as metas, houve eficiência, eu fiz num tempo hábil aquilo ali, eu poderia ter feito mais com menos.
efetividade, eu cumpri o meu objetivo, a doença acabou, né, a população agora não tem mais analfabetos, né, não tem mais pobre, enfim, eu vou fazer uma série de avaliações dentro do controle e da avaliação, beleza? Bom, o que é a nossa disciplina de AFO? A gente vai olhar para tudo isso aí e vai passar a estudar, por exemplo, os princípios orçamentários, que são mundiais, que valem desde, sei lá, tem princípio de 1500, do ano de 1800, então existem princípios orçamentários que vão nortear a elaboração da lei orçamentária anual, então a gente estuda esses princípios orçamentários da unidade, universalidade, anualidade, a LOA é anual, então vamos aplicar esses princípios aí. A gente estuda a evolução conceitual do orçamento, ou seja, existem vários modelos orçamentários. No Brasil, eu adoto qual? O orçamento-programa. Por quê? De que forma isso evoluiu? Então vamos estudar também isso, né, no curso de AFO, como é que se dá essa evolução conceitual do orçamento. Numa aula de receitas públicas, a gente estuda as etapas, previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento, como é que isso é feito. A gente estuda dentro de receitas públicas as classificações, por exemplo, separar em correntes e de capital. Tem várias classificações, estudamos isso dentro de uma aula de receitas públicas. Então a gente aprende lá o que é uma receita orçamentária, o que é uma receita extra-orçamentária, por exemplo. A parte de despesa pública costuma ser mais densa e mais cobrada em concurso. Então a gente tem uma aula de classificações normalmente, corrente capital, classificação funcional, institucional, programática, enfim, uma série de classificações. A gente estuda as etapas, a fixação, o empenho, a liquidação e o pagamento. Estudamos a figura dos restos a pagar, ou seja, eu fiz lá uma despesa que eu empenhei, mas não paguei, ficou uma obrigação para eu pagar no próximo ano, então são os restos a pagar. Ideia, despesas de exercícios anteriores, olha, eu estou pagando neste exercício, no meu orçamento, algum valor que se refere a um ano que já acabou? Ah, sim, então a gente vai aprender o que é a DEA, despesas de exercícios anteriores. Suprimento de fundos, é um instrumento excepcional, olha, não tem contrato para isso, eu preciso fazer um adiantamento de valores, vamos estudar essas regras. Créditos adicionais, o planejamento no Brasil ele é mal feito, e mesmo quando ele não é mal feito, acontecem imprevistos, então eu preciso, na hora da minha execução, eu preciso de alguma forma conseguir fazer despesas que não estavam previstas no meu orçamento, crédito especial, eu preciso reforçar as dotações que já estão ali, o crédito chamado de suplementar, ou então precisa ter uma despesa para uma situação urgente e imprevisível, como, por exemplo, na pandemia, e eu vou abrir créditos chamados de extraordinários. A gente estuda tudo isso dentro de uma aula de crédito adicional. Além disso, todas essas etapas de planejamento, execução, controle e avaliação, então, por exemplo, PPA, LDO e LOA, eles são previstos, né, são propostos pelo Poder Executivo e eles serão aprovados dentro do Legislativo, sempre nesse mecanismo aí. Depois tem a execução, controle e avaliação, isso é chamado de ciclo orçamentário, então sempre tem esse tópico aí lá no seu edital. Tudo isso vai ser ligado de alguma forma ao direito financeiro, porque a Constituição, a Lei 4.320, a Lei de Responsabilidade Fiscal, elas têm regras que precisam ser obedecidas dentro de todo esse processo aí, desde o início da elaboração do PPA até o final, no julgamento das contas do presidente da República, lá pelo órgão, lá pelo Legislativo, com o auxílio do Tribunal de Contas, mas essas leis estarão ligadas de alguma forma a todas essas etapas aí. Além disso, a gente tem também o MCASP, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, e o MTO, Manual Técnico do Orçamento, que farão aí também, terão regras para classificação de receita e de despesa, enfim, serão importantes também, instrumentos que sempre caem em prova. Então, afinal, o que é AFO? Administração Financeira e Orçamentária. Eu vou estudar o meu orçamento público, ou seja, o planejamento, PPA, LDO e LOA, e de que forma eu estou executando esse planejamento depois. Tá? Estou executando essas receitas, essas despesas dentro da lei. Lá no final eu vou fazer o controle e avaliação, tudo isso foi bem feito ou não? É isso que é a disciplina de AFO, Administração Financeira e Orçamentária. Na verdade, o orçamentário vem antes, porque a parte de orçamento público é o planejamento, tá? Que é a LOA, o principal instrumento de planejamento do governo federal, estadual e municipal, ou seja, do DF, os entes da federação, todos eles, cada um faz seu PPA, sua LDO e sua LOA, e depois eu vou estudar a parte das finanças, de que forma aquilo ali foi executado, beleza? Isso é AFO, isso aí que está nesse slide resume de uma forma muito, né, ampla o estudo da nossa disciplina. Normalmente, num curso de AFO e nos editais, obviamente, você vai estudar o quê? Um tópico de introdução,
depois uma aula dos princípios orçamentários, não precisa ser nessa ordem, tá? Cada professor faz na sua, mas é tudo aquilo ali na forma dos tópicos que vem no edital. Uma aula de princípio orçamentário, depois o orçamento público e a sua evolução, aquela evolução conceitual. Normalmente uma aula para PPA, LDO e LOA, assuntos bastante cobrados em prova, inclusive em redações, para definir essas 3 leis aí. Uma aula de crédito adicional. O ciclo orçamentário, normalmente ele é quebrado, pelo menos os meus cursos eu faço isso, né? A gente quebra em 2 partes, o ciclo orçamentário, a parte de elaboração da proposta e depois o trâmite dela no legislativo, e o ciclo orçamentário depois vai ter a execução, controle e avaliação. Normalmente eu faço uma aula de AFO na Constituição, já que essas regras são muito cobradas. Receita pública, classificações e as etapas. A parte de despesa, como tem muita coisa, normalmente eu faço uma aula só para classificação, e em outra falo das etapas, restos a pagar, DEA e suprimento de fundos, e a lei de responsabilidade fiscal, que é o assunto favorito das bancas na área de controle, principalmente nas redações, tem aí 4 aulas de LRF, beleza? Bom, para você que está começando o estudo, tem aí um arquivo que eu elaborei, né? Claro que sem tentar esgotar o assunto, mas eu tentei fazer um glossário de AFO e contabilidade pública. Então você está lá estudando e fala, puta, que porra é essa de empenho? Né? Não entendi o que é empenho. Então você vai lá no glossário, que você vai baixar lá no meu site, e tem lá empenho da despesa. Ah, é o primeiro estágio da despesa, é definido como isso, aquilo, vai falar ali da lei 4.320, em que artigo que isso está. Claro que nas aulas isso vai estar bem explicado, mas é só para você ter em mãos algo consolidado que vai te ajudar. Faz o link, tem um link aí embaixo do vídeo, na descrição, eu vou deixar o link para você baixar esse arquivo com esse glossário, que você pode, né, depois imprimir ou deixar na sua mão aí para, na hora que você estiver estudando, teve dúvida de algum termo, vai estar de alguma forma consolidado ali nesse glossário. Se você, por acaso, encontrar no glossário alguma palavra, né, sei lá, eu queria que o glossário tivesse definido para mim o Peixoto, né, eu fiquei com dúvida, quem é o Peixoto? Aí não está no glossário, aí claro que é brincadeira, mas você vai lá, deixa aí no comentário do vídeo, ó, professor, eu achei que tal palavra poderia ter constado no glossário. Aí eu vou, de alguma forma, né, conforme for passando o tempo, eu vou evoluindo esse material aí. Mas enfim, tem esse glossário aí que pode te ajudar bastante na hora de estudar. Bom, pessoal, era isso. Gostou do vídeo? Deixa o like, né? Então vai lá naquele joinha, aperta o botãozinho, se inscreve no canal, não deixa de fazer a sua inscrição, não deixa de ativar aquele sininho, né? Aquele bagulhinho lá para você ativar as notificações e ficar sabendo toda vez que publicar um vídeo. Eu pretendo fazer, por exemplo, um plantão de dúvida, alguma coisa assim, para você ficar sabendo. Deixa o seu comentário, é importante você participar, deixar dúvida, sugestão de assuntos. Olha, eu quero que você faça um vídeo sobre LRF, gasto de pessoal. Então, o tema que você quiser, deixa aí a sugestão que eu vou fazendo os vídeos para vocês. Eu não costumo fazer isso, mas especificamente para esta aula eu vou deixar o material disponível para você dar o download, já que, né, não tem nada demais, mas é um arquivo que eu acho que é interessante você ter em mãos, principalmente, claro, se você está começando a estudar o nosso conteúdo. Beleza? Tem aí o meu site, me siga no Instagram, tem meu Facebook, enfim, fica à vontade aí, né? Gostou do vídeo, comenta, faz a sua pergunta, eu espero realmente que ele tenha te ajudado. A disciplina, não vou mentir para vocês, ela não é fácil, mas de alguma forma você tem que tentar estudar né, do jeito mais agradável possível. Né? É uma matéria que hoje tem caído muito em prova, os alunos costumam ter muita dificuldade nela, mas não é também impossível de passar. Né? Você fazendo o seu dever de casa, estudando com calma, os nossos cursos, né, os cursos onde eu dou aula, eles ficam ali no meu site, você clica lá na parte de cursos, vai ter acesso, vai lá, compra o material, se você não tem alguma assinatura, alguma coisa, mas enfim, faça bom uso dos materiais, estude da melhor forma possível, que uma hora você passa no concurso, tá bom? Obrigado aí pela atenção, espero que você tenha gostado do material e até a próxima.